Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu acredito em Deus. Eu acho que Jesus foi um cara muito sábio. Você acredita no Deus do Gênesis, o criador do universo? Não, eu acredito num Deus mais amplo, assim, no sentido... Eu acredito que isso aqui não é aleatório, tem um propósito e provavelmente tem um depois. Eu acredito nisso. Agora, eu não tenho muitas conclusões sobre o que é Deus e qual é o depois. O Gênesis tem a ordem correta que todos os animais de fato surgiram. O Gênesis tem realmente a ordem correta de que matéria surgiu primeiro, comprovado pela ciência. Será que foi a coincidência que o cara escreveu isso há 3 mil anos atrás? Eu acho que tem muita sabedoria nos escritos. Não, e como é que o cara sabia se quem surgiu primeiro, se foi o peixe, se foi a ave há 3 mil anos atrás? Alienígenas avançados colonizaram a humanidade no passado. Mas mas existe um conhecimento dentro do Gênesis que é indiscutível que aquilo ali existe, é uma verdade material que nenhuma pessoa daquela época podia ter previsto aquilo, não é isso? A ordem de criação dos animais, a ordem de criação entre massa, tempo, energia, esse tipo de coisa não existia, não era possível que uma pessoa soubesse isso da civilização que foi criada. Pelo menos é o que a gente é ensinado a acreditar aqui. E eles realmente acertaram também na parte moral do Gênesis. E as políticas públicas oficiais do governo hoje são exatamente o oposto do que está escrito ali. Ele está escrito ali de que nós poderíamos fazer o que quiséssemos com essa terra e com os animais. Eles agora é o oposto ao animalismo, não é isso? Eles diziam ali que a obrigação da mulher perante ao homem era honrar e obedecer, e a do homem é proteger e prover. E, na verdade, hoje o provedor e o protetor da mulher é o governo, não é isso? Você pode hoje, por exemplo... É um péssimo protetor e provedor, então. Não, rapaz, protetor... Qualquer mulher que denuncia uma falsa acusação de estupro hoje em dia, mesmo, tem lei de falsa acusação de estupro protegendo falsa acusadora de estupro. Não existe lei Mariana Ferrer? Não. Bolsonaro, inclusive, os caras disseram que... Eu não sei como é que o cara consegue ter tanto fã. O cara dizia que ia combater o progressismo e foi o presidente mais progressista da história do Brasil. Ele acabou com a oposição ao progressismo. O cara apoiou mais de 70 leis feministas, mais de 100 normas, inclusive contando infralegais, e não teve nenhuma oposição, todo mundo aplaudindo. Bolsonaro, ótimo, faça mais uma lei de proteção à falsa acusação, não é isso? Se você achar que outro macho vai salvar a sua família, seu país, e não você, rapaz, você vai repetir o erro do Antigo Testamento, né? Eu gosto disso. Eu gosto de não endeusar políticos. Da Samuel, ideia de que lê Samuel 1 e 2. Eles vão tomar seu melhor filho, vão transformar sua filha numa serva. Tem tudo lá, Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourenque? Não. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória, são símbolos de vitória contra a guerra muçulmana. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será, maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que Pero Vaz de Caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde Pero Vaz de Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram para Portugal, não. Eles foram contra a corrente para a Índia para lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá. Pedro Álvares Cabral já voltou para casa de um jeito que ele estava inutilizado. Ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia. O cara estava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com o Magalhães, 90% não voltou. Você acha que alguém ia para uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagine Vasco da Gama. O céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não estava no hemisfério norte agora? Tem estrela polar lá ou não tem? Tem Cruzeiro do Sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, ele tem com certeza... Você mudou Inclusive isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 quilômetros muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? É aí, o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro... Mesmo, se isso fosse... Se fosse por dinheiro, eles teriam voltado. Eles não teriam ido pra falar que o dinheiro não foi um componente? Mas um componente, mas era um componente menor. O componente maior pro país se comprometer na colonização era o combate ao Satanás. Pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento com o juramento de Ourenque, que Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer você conhece. E eles levaram... diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII.
Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, tinha igreja portuguesa em Mas daí tu tá Nagasaki, partindo tinha igreja portuguesa em Macau, Daí tu tinha tá igreja partindo- portuguesa em Timor-Leste, Mas né? é porque Em povos você que eles nem tá partindo sequer do imaginavam que princípio- existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma Levar merda a palavra isso de daí. Jesus é uma merda? Eu acho. Eu acho que Ensinar a perdoar, o perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você tá dizendo O quê? que você tá dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz, a cultura originária da Indonésia e da China, bicho, naquela época, rapaz, hein? Rapaz, hein? É isso. Pra a maioria das religiões, inclusive as religiões abraâmicas, né? O muçulmano, o judeu, eu nunca vi tirando o usuário e o criminoso da cadeia, você já viu? Cara- A única religião que eu conheço que o que se diz que eu não sou digno de entrar em sua morada é apenas uma palavra e eu serei salvo, é essa, viu? As outras é um contrato. Você tem direito à salvação se você cumprir um certo número de obrigações. Que não é uma coisa que não se faz em um momento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta, Tem vários filmes, inclusive, que contam as histórias reais da Era Meiji, né? Já existe reconhecido, inclusive, pela igreja. Tem vários filmes interessantes que mostram os mártires japoneses. Inclusive, tem países no Extremo Oriente que aceitaram Jesus, como a Coreia. A maioria dos coreanos, eles já não sei se hoje em dia, mas já teve época da maioria dos coreanos se alegarem cristãos. Tem países no Oriente que aceitaram Jesus. mas e se o contrário fosse o que se a gente estivesse falando do contrário? Por exemplo, em vez de saírem missões cristãs pro Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito, será? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII na Com Europa. a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, né, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Se a sua ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas deixaram claro e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, né? Ou Tudo não? bem, mas eu também não falei que o imperador é um não, deus. beleza, se você vier ganhar na bomba atômica, não é isso? Eu me curvo a você, né? Hein? Mas se Sim. você levar em consideração que assim, estamos falando de Sim. religião. Saio com a religião Mas a daqui e religião, vou a pra religião lá. oficial do Japão não era o shintoísmo, o imperador Tudo não bem, era um deus, ou não? Sim. Mas eu não tô falando E que a é prova verdade disso era essa a vitória porra, em cara. conteste dele, não é isso ou não? Sim. Você tá falando que foi Jesus que estourou o Japão. Não, eu não disse que Jesus estourou o Japão. Eu disse que existia uma religião oficial que afirmava apertamente que o imperador era Deus e por isso invencível. E Mas aí, acham. Se Que eles, eles acham, se eles foda-se. perderam, ele não é Deus, acabou, né? Isso tá Tudo refutado. bem, tudo ou não, bem. hein? Sim, O quê? tudo bem. Sim. Mas- Você julga mas- uma árvore pelos frutos ou não? Presta atenção, Sim. cara. Olha só, a gente tá falando de pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura, e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui, Mas certo? tem muitas pessoas Daí- que adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá New levando- Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental? Tem um montão, velho. Montão. O pessoal não estuda Bhagavad Gita, hinduísmo, budismo. Não tem um monte de budista em São Paulo ou não tem? Cara, mas isso que não tem nada a ver com o Mas lance tem de ou não? missão jesuíta. Mas não tem missão budista, hinduísmo, não tem tudo isso aqui ou Porra, não? mas a gente tá falando também de um período completamente diferente, né? Estamos falando de descobrimento do Brasil, os caras chegando aqui pra falar pros índios que tava cultuando o sol, que o bagulho é Jesus. Isso. O cara não sabe nem que porra é essa. Você preferia viver como índio ou preferia saber que existe metalurgia, que existe química? Que Cara, mas a existe... gente tá falando... É? Bom, Sim. O contato com os índios. não importa muito que Isso eu me explodiu a prefiro. qualidade de vida dos índios em qualquer lugar, né? Para os sobreviventes, pelo menos, né? Sim. Pois é, ainda tem isso. Né? Mas as mortes por doença não são culpa exclusiva de ninguém, né? Mas e as mortes por escravização, por exemplo? Mas se as mortes por escravização fossem sistemáticas, eles não precisavam ter trazido os negros, né? Que eles compreendiam e praticavam a escravidão durante séculos, né? O lance é que os indígenas, eles não Inclusive aceitavam. os europeus foram mais escravizados do que fizeram escravos. Inclusive, mesmo na África, os muçulmanos escravizaram por muito mais tempo, muito mais escravos, numa escala maior. E a escravidão normalmente era sexual com castração, né? A escravidão europeia, pela questão da religiosidade, se o cara utilizasse sexual, tinha que ser escondido, né? Senão ele também seria punido, né? A escravidão islâmica na Europa, na África, foi muito maior, por mais anos, por mais quantidade e muito mais brutal, né? Não sei o quê. Pois é, várias pessoas que a gente conhece, Santo Antônio, a Batalha dos Três Reis, aquela história lá como é São Sebastião. Quantos caras não foram escravizados e pediram, como é que chama, resgate? Mas a regra, várias pessoas foram feitas escravas na África, né? Isso aconteceu durante séculos, né? Pois é, os povos eles se escravizaram. Vai ter cota, porque os judeus não foram escravos no Egito, vai ter cota, o Egito vai pagar Israel, é isso?
faz sentido nenhum. E, primeiro, que você fazer parte de um povo, você não tem nenhuma prova de que tem um ancestral mesmo seu naquelas pessoas daquela época, né? Pois é, isso não faz sentido nenhum. O único sentido... Não faz sentido lógico, né? Isso faz sentido pragmático para as pessoas que querem desmoralizar as coisas, não é isso? Não sei se é tão preto no branco assim, cara. Se você considerar que o maior presente que você pode dar a alguém é a salvação espiritual e que acesso à tecnologia é uma coisa positiva, você vai ter que reconhecer que os europeus deram o maior presente que existe no mundo para os índios. Hoje em dia, existe mais gene pool, existe mais genes indígenas do que existia 1000 anos atrás. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos. Hoje em dia não tem mais. Melhorou ou piorou? Você quer viver num mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é. Mas eles estão 500 anos depois, irmão. Isso já ia evoluir naturalmente. E é isso. Os lugares que não tiveram contato com a civilização nunca evoluíram naturalmente. Tem um lugar chamado Tudo bem. Sentinela do Norte, eu vou falar. Eles estão na Idade da Pedra ainda. Mas você concorda que não precisava, por exemplo... Não... Inclusive tem uma explicação. Já sei que você vai me responder. Isso tem uma série de explicações. Por que lugares que não têm uma continuidade de massa na mesma longitude não desenvolvem civilização? Steel, Guns, Steel, como é que chama? Tem um livro que explica isso, né? Como a civilização precisava de um lugar que fosse um continente com várias ocupações na mesma latitude. Tem explicação física disso. Mas qual que é o propósito da vida da gente, então? Existem 2 propósitos na nossa vida. O principal propósito, em primeiro lugar, é se santificar. É cada dia você tentar ser melhor do que o anterior, não é isso? E o segundo propósito é a última ordem de Jesus antes de subir aos céus. Pregar toda a criatura que eu estou fazendo aqui. Eu estou aumentando a chance de eu morrer, minha família, minha mulher, meus filhos serem sequestrados, torturados até a morte para eu estar aqui, não é isso? De pregar toda a criatura, dizer, olha, você não precisa ser o escravo. A maioria das pessoas vão pro inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Mas você acredita em inferno mesmo, de uma danação? Eu já estive no inferno. Como você assim? Nunca entrou numa cadeia, não? Aquilo ali é inferno, não é isso? A salvação, em um aspecto, salva Mas você... você acha que o inferno é aqui na Terra ou tem uma danação? Você assistiu Nefários? Assisti, cara. E o inferno é um lugar ou é na sua cabeça? Existe essa pergunta em Nefários? Ele fala lá? Os dois. É? Existe inferno, você pode estar no inferno na sua cabeça, porque a felicidade é dentro da gente, Sim. não é uma coisa externa. O cara pode estar na cadeia feliz pra caralho, não é isso ou não? E o cara pode estar na praia. Os grandes artistas aí, tinha todos os pênis, vaginas que eles quisessem na vida e se matam, não é isso ou não? O ciente de drogas se mata. Os caras mais ricos aí, bilionário não se mata, artista de televisão, todo mundo pagando pau pro cara, o cara tem tudo e se mata, não é isso? É isso. O inferno é ambos. Ele é um lugar e ele é um estado espiritual e mental. A salvação física, mental, espiritual, uma coisa leva a outra. O cara que tá passando fome, que tá sentindo dor crônica, é muito difícil pro cara ter salvação espiritual, pra você tá bem psicologicamente com dor, porra. Não é isso? Total. Hein? Eu estou dizendo, eu não ofereço aqui salvação espiritual. Esse que oferece é Jesus Espírito Santo. O que eu ofereço aqui é salvação financeira. Tem lá na Bíblia, vocês serão presos, perseguidos e mortos em meu nome. Não tem roubado. Se você for roubado a partir de hoje, é porque você não leu o livro grátis, não fez o tutorial grátis, não é isso? Não pesquisou como é que faz autocustódia e Bitcoin, não é isso? Que a tecnologia existe. E se você tá me ouvindo aqui, a providência te fez saber que existe, né? Inclusive a fonte pra você ir lá direto, né? Não, rapaz, se você perder emprego, é capaz de você ganhar mais dinheiro. Toda vez que você tem uma perda na vida, abre oportunidades. Como o negócio que eu lhe contei lá, que eu tive um problema, que eu fui forçado a vender o carro, eu acabei transformando um carro de 3 mil reais em 1 milhão, não é isso ou não? Não, é isso. Aí às vezes você tem um problema e tal, que era pra acontecer. Não cai uma folha de uma árvore no meio da floresta, sem a ciência e autorização de Deus. Se você aceitar que tudo que acontece é porque tinha que acontecer, você vai renunciar não apenas a seu desejo, mas à ansiedade, ao estresse, ao aborrecimento, porque era pra ser assim, não é isso? Se você aceitar isso, você não se aborrece mais com porra nenhuma, você vai reduzir muito sua ansiedade, você entregou, né? Deus, eu sou seu, a minha alma é sua, eu vou fazer o que vou lhe agradar, né? Isso só me indique o caminho e eu vou, e independente do que acontecer, foda-se. Se eu morrer, eu venci. É isso aí. É isso, a guerra espiritual é vencida dentro da gente, não é no mundo, não. O mestre disse muito claramente, o nosso reino não é desse mundo, não é isso? Agora, nós temos a obrigação de proteger nossa família ou não? Temos. Pois é. Se tem uma luta, se tem uma guerra, você vai fazer... Pronto, na Ucrânia agora. Essas pessoas que morreram na Ucrânia, essas centenas de milhares de pessoas que morreram na Ucrânia, agora a média de idade lá do exército ucraniano é de 43 anos, imagine. Os caras estão mandando mulher grávida. Já teve mais de 20 imagens agora da Rússia mostrando mulher grávida capturada em linha de frente. Foi o final do país, né? Quando você manda mulher grávida, meu irmão, é porque acabou, não é isso? Sim. Adiantou o que essas pessoas morrerem, bicho? Melhorou a vida de quem? Pra família delas? Você acha que a família dos políticos, dos medalhão lá foi morrer? Pois é.
E sobre o Olavo de Carvalho? O que você pode falar dele? Fui visitar lá, fiz um curso lá, foi muito bom, foi porreta. E essa geração aí de 2018 tinha uma força muito grande, né? Que a imprensa chamava o guru, né? Falava que o Olavo de Carvalho era o guru intelectual do Bolsonaro. O Gugu? Guru. Ah, o guru. Até eu percebi, mano. Como que ele vai entender essa porra? Que nome... Eu não sei se você percebeu, mas minha língua é presa. Eu queria que... O filho de Olavo, que inclusive é um cara foda, chama Gugu, inclusive. Rapaz, é complicado. Eu queria que o Olavo de Carvalho fosse o guru de Olavo ou de Bolsonaro. Bolsonaro não aproveitou nada de Olavo, só o apoio para eleger ele. Uma vez eleito, ele nunca seguiu nenhuma diretriz que Olavo recomendou, né? E tu tinha contato pessoal? Não, só fez o curso. Fiz um curso, liguei algumas vezes, ele é um cara acessível, né? Tinha ligado algumas vezes, é um cara super acessível, tanto ele quanto a galera em volta ali, porra, todo mundo acessível como o quê? Mas ele estava satisfeito que a missão dele foi cumprida ou estava puto de ter ajudado o Bolsonaro a chegar? Teve uma vez, inclusive eu tenho no meu Twitter, uma vez que eu liguei pra ele, eu disse assim, professor, cada pessoa que você forma, os vagabundos formam 10 mil. Seus alunos são pessoas desajustadas que nunca vai ser juiz promotor porra nenhuma. Você tem noção disso? O cara que entender que a moderação na defesa da verdade é serviço prestado da mentira, ele tá completamente afastado de qualquer cargo de importância nesse país, não é isso? O cara que der a real, ele vai se fuder, não é isso? Você tem noção disso, né? Acabou, não tem mais nenhuma oposição, não sei o quê, os caras vão acabar com a gente. O senhor acha que vale a pena ficar insistindo nesse tipo de coisa e tal, não sei o quê? Ele responde assim, aquela história do passarinho, né? Isso da água, não sei o quê, eu vou fazer minha parte. Se outras pessoas fizerem, pode ter algum resultado ou não. Mas eu vou fazer porque é meu dever e meu pagamento não é desse mundo, não é isso? A questão do imperativo moral, a guerra espiritual é vencida dentro da gente, não é isso? Foda-se o mundo, não é isso? Eu vou fazer o que tem que fazer. E Deus proverá, não é isso? E é isso, eu acho. A guerra dele foi vencida, na minha opinião. Pra ele cumpriu o dever dele. Semeou pra caralho. Se ele não tivesse feito, o vagabundo lá formaria 10 também, ele não formaria nem 100. Pois é, e os 10 ou 20 que ele formou, formaram mais 1000, mais 10 mil, a porra foi embora. E a maioria das pessoas não vai pro céu, a maioria das pessoas não vai ser salva. Jesus já avisou isso é muito claro. Ele salvou as pessoas que queriam ser salvas. Os que não quiser ser salvo, se foda, paciência, não é isso? Você não tem como forçar ninguém a ser salvo, né? É isso.